Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez aqui para falarmos sobre assuntos atuais, relevantes para as nossas vidas, mas à luz da palavra de Deus. Como todo sábado nós fazemos, nós trazemos um artigo da revista Visão Missionária. Já estamos no finalzinho do terceiro trimestre. E o tema de hoje, muito interessante, muito importante para as nossas vidas, fala a respeito da nossa melhor amiga, né? Nossa melhor amiga, minha melhor amiga, é um artigo da revista Visão Missionária, terceiro trimestre de 2023, escrito por Juliana Cristina Queiroz da Silva. Queridos, Juliana, ela fala a respeito da amizade que nós temos, né? Mas ela fala de uma amizade diferente. Quando nós temos amigos, queremos andar sempre com esses amigos. Mas Juliana, ela fala sobre essa amizade que a gente precisa ter com a palavra de Deus, né? Então, essa melhor amiga a qual Cristina se refere, né? Juliana Cristina se refere, é a palavra de Deus, que precisa estar guardada no meu coração, precisa estar guardada no seu coração. E precisamos andar assim, ó, juntinhos, lado a lado, aonde formos, essa palavra ela precisa nos acompanhar. Mas antes de começarmos o estudo desta noite, vamos orar? Vamos falar com Deus? Para tanto, nós convidamos o nosso pastor Robson Santos Costa, para estar orando ao Senhor. Aqui, né, minha Paula? Ô, pastor. O tema de hoje é minha melhor amiga, né? Isso. Minha melhor amiga. Eu tenho certeza que vai ser edificante para as nossas vidas. Só lembrando que agora está acontecendo na Igreja Batista Sinai de Almadina o Renovar 2023. Em nome de Jesus, bênção para a vida da igreja, bênção para a vida da cidade, bênção para a vida das nossas famílias. Mas o estudo de hoje, deste sábado, é especial e também nós contamos com a sua participação. Você que não está lá na igreja, você que não está participando do Renovar, mas que está agora em outra cidade, em outro estado, quem sabe em outro país, assistindo o estudo bíblico de sábado com a irmã Paulina Costa, todos os sábados há mais de 3 anos, abençoando a sua vida, trazendo uma palavra de fé e esperança para a sua família e para o seu coração. Vamos orar. Maravilhoso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Deus querido e amado, nós exaltamos o Teu nome, reconhecendo que Tu és de eternidade em eternidade, conforme está registrado nas Tuas Escrituras Sagradas. Amém. Em nome de Jesus, Pai, não há outro que se assemelhe, que se compare ao Senhor. É verdade. Ó Deus, quem somos nós para que o Senhor invista em nós graça, bondade, misericórdia? Somos falhos, somos humanos, mas tivemos a oportunidade de sermos alcançados pela graça salvadora de Jesus Cristo. Amém. E sermos selados com o Seu Santo Espírito. Senhor, arranca, apaga, ó Deus, de nós toda culpa, todo pecado em nome de Jesus. Que esta noite, ó Deus, o estudo, a ministração da Tua palavra em forma de estudo, alcance vidas, alcance pessoas, alcance famílias, e que o nome do Senhor seja glorificado e eternizado em nossos corações. Nos dá um momento abençoado, uma noite de paz. Continua conosco. Esta é a prece, esta é a oração que nós fazemos e sempre fazemos em nome de Jesus. Amém. Aí, Amém. Paulo, um grande abraço, Deus te abençoe, uma ótima noite, um ótimo estudo. Amém, e já pastor. Estamos aí bem próximos de uma marca extraordinária de inscritos no nosso canal, né? No seu canal, no canal Batistas e Almadina. Mas falta ainda, né? Você que está nos ouvindo aí, né? A pressa é inimiga da perfeição, né? Mas ainda falta você que assiste, que não está inscrito ainda. Vai lá, clica no sininho, tá? Se inscreva e aí você vai estar ajudando ao canal a alcançar e abençoar muito mais vidas, muito mais pessoas, muito mais lares e muito mais famílias. Em nome de Jesus. Ana Paula, Amém. Estudo. Amém, Que Deus pastor. te abençoe grandemente com todas as sortes e bênçãos em nome de Jesus, tá bom? Amém, amém. Minha melhor amiga, artigo da revista Visão Missionária, terceiro trimestre de 2023, escrito por Juliana Cristina Queiroz da Silva. E Juliana faz uma pergunta bem interessante, eu vou fazer para você, tá? Você já se alimentou hoje? Já tomou aquele cafezinho gostosinho? Já jantou, você que janta?
Ó, esse horário já tô de barriguinha cheia, tá? Eu como às 18 horas. Raro se eu estiver muito ocupada, chega até às 18h30, 18h40. Mas e você? Já se alimentou? Já tá com a barriguinha cheinha? Eu espero que sim. Mas a autora, ela fala o seguinte, que ela não vai falar hoje de um alimento, esse alimento que alimenta o corpo, que alimenta o físico, mas ela vai refazer a pergunta agora, perguntando a você se você tem se alimentado espiritualmente, né? Você já se alimentou espiritualmente hoje? Já leu a Bíblia? Já falou com Deus? Já reservou um tempo para estar a sós com Deus, para conversar com Deus? É quando não dá tempo, se eu estiver fazendo alguma coisa, viajando, alguma coisa que não dá tempo, eu ler a Bíblia logo nas primeiras horas da manhã. Nossa, o dia fica incomodado. Eu fico incomodada durante todo o dia porque não tive aquele momento. Sabe quando você gosta de café e quando você fica sem ele, você tem até dor de cabeça? Eu acho que eu estou no mesmo naipe aí com a palavra de Deus. Eu gosto muito de ler a Bíblia. E quando não o faço, logo não dá tempo de fazer logo cedo, porque às vezes a gente tem que sair para fazer alguns exames, algumas coisas, ou viajar, e aí não dá tempo de ler a Bíblia pela manhã. Eu passo o dia todo, né, sentindo falta de ler, de estar em contato com a palavra. Então, o título é bem sugestivo, Minha Melhor Amiga. Como nós falamos, quando nós temos amigos, e a Bíblia diz que existem amigos mais chegados que irmão, nós gostamos de andar lado a lado com esses amigos, né? Se você vai para um lugar, se você está de férias, você quer compartilhar as férias com sua amiga, né? Com seu amigo. Se você sai ou por acaso você sai sozinho, você fica pensando, olha, isso aqui parece fulano, olha, isso aqui parece ciclano, não é assim? Quando nós temos amigos, nós nos lembramos dele em todos os momentos. Nas menores coisas, nos menores detalhes, nós nos lembramos desse amigo. E deveríamos fazer isso, queridos, com relação à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela nos compara à alimentação. Assim como nós sentimos falta, né? Assim como nós sentimos falta do alimento que alimenta o físico, nós precisamos também sentir falta da palavra de Deus. Como eu falei, né? A palavra de Deus, ela precisa ser a nossa melhor amiga. Nós precisamos sentir falta dela. Nós precisamos nos lembrar dela por qualquer coisinha. E essa palavra, ela nos alimenta. Essa palavra, ela renova o nosso vigor, o nosso ânimo. Nos traz paz, nos traz alegria, nos dá conforto. Essa palavra, ela refrigera a alma. A palavra de Deus, ela é completa. E a Bíblia, ela compara a palavra de Deus justamente a isso, a um alimento. Há um alimento, né? A Bíblia compara a palavra de Deus a um alimento. Por isso que a autora pergunta, você já se alimentou espiritualmente hoje? Você já renovou aí as forças no Senhor, orando ao Senhor, lendo a sua palavra, vendo o que Deus tem reservado para a sua vida? Vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito disso, desse alimento que nós precisamos ter? Jesus ali, falando, ele diz o seguinte: e ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Esse texto aí é o texto da tentação de Jesus, né? Satanás vem tentar Jesus, mas ele tenta Jesus com a própria palavra. Olha, a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que você pode transformar esses pães, essas pedras em pães. E aí Jesus responde com a própria palavra, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, né? Nós somos, queridos, tentados diariamente. Nós somos tentados diariamente. E muitas vezes, se não estivermos apercebidos, as pessoas acabam usando, né, transformando essa palavra de Deus de acordo com os seus interesses, de acordo com as suas vontades. Foi o que aconteceu com Jesus ali no deserto, né? Satanás, ele usou o quê? A palavra de Deus, pegou essa palavra de Deus
e a transformou em mentira. Pegou a verdade e a transformou em mentira, porque a palavra de Deus dizia algo, né? E ele modificou. O contexto que ele falou foi completamente diferente do contexto original que aquele versículo havia sido dito. Então, às vezes, isso acontece muitas vezes, né? Isso acontece muitas vezes, das pessoas pegarem partes da palavra de Deus e usarem para fundamentar as suas teorias e as suas práticas. E nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Nós precisamos ter sabedoria dos altos céus para respondermos quando formos questionados, arguídos por alguém. E nós precisamos nos alimentar dessa palavra, né? Essa palavra ela alimenta o espiritual do homem. E é justamente sobre esse alimento espiritual que nós iremos falar. E Pedro ali falando, né, à igreja, ele diz que nós precisamos nos alimentar do leite genuíno, né? Desse leite espiritual que é a palavra de Deus. Pedro compara a palavra de Deus, ali, 1 Pedro compara a palavra de Deus a um leite que sustenta, ao leite que fortalece a criança. E aí ele diz que nós precisamos nos alimentar dessa palavra. Aí a gente vai ver Paulo, né? Paulo ele fala a respeito de 2 tipos de alimento. Paulo diz que os alimentos, ele fala a respeito, falando da palavra de Deus, considerando essa palavra um alimento. Paulo diz que a palavra de Deus, ela tanto é leite, né, quanto é um alimento sólido, porque o leite é líquido e é fácil de digerir, mas também a palavra de Deus é um alimento sólido. E esse alimento sólido, ele é para os cristãos mais amadurecidos, né? Aqueles cristãos mais maduros na fé. E aí nós vamos ver o que a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 3, versículos de 1 a 3. A palavra de Deus nos diz assim: Ele, porém, falei um texto e li outro. É esse mesmo, pastor, que está na tela, eu que estava lendo o texto errado. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda o podes. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós invejas, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? 1 Coríntios, capítulo 3, aí, versículos de 1 a 3 foi o que nós lemos. Então, muitos cristãos estão há muito tempo na igreja. Essa é a verdade. Nós temos cristãos na igreja de 20, 30, 40, 50 anos ali, mas que ainda está se alimentando do leite, né? Ainda está se alimentando de alimentos fáceis de digerir. E Paulo, falando ali à igreja em Corinto, ele diz o seguinte: queridos, eu criei vocês, porque assim que os nossos pais, que a nossa mãe nos cria, quando nós nascemos, nós temos a imunidade baixa, né? A criança, ela é carente de alimento, ela é carente de nutrientes, ela é carente de uma alimentação diferenciada e maiores cuidados. E aí o que a mãe faz? A mãe alimenta essa criança com leite materno. E aí depois ela vai mudando, vai variando o leite, depois um mingauzinho, e aí começa com uma verdurinha, depois aquela verdurinha batidinha com uma carninha, até essa criança poder se alimentar com alimento sólido, né? Comer arroz, feijão, carne e por aí vai. Mas primeiro, ela teve os primeiros cuidados, ela teve aquela primeira alimentação que o seu organismo, que se a mãe desse, por exemplo, um prato de arroz e feijão com a carne para um recém-nascido, esse recém-nascido provavelmente passaria mal, iria para o hospital e quem sabe até, né, não chegaria a óbito. Então, a mesma coisa é o cristão. A Bíblia diz que nós somos recém-nascidos na fé, quando aceitamos a Cristo. E precisamos de maiores cuidados, maiores atenções
porque ainda estamos como crianças, como recém-nascidos. Então, tudo é mais básico, tudo é mais fácil. A palavra, ela já vem de forma mais fácil de ser digerida, de ser compreendida pelo recém-cristão. Mas aquele cristão que está há 30, 40, 50 anos na igreja, esse aí, meu irmão, já come de tudo, né? Já come de tudo, já pode comer uma feijoada aí que não vai fazer mal. Mas Paulo, falando ali à igreja de Corinto, ele diz assim: ai, irmãos, ai, meus queridos, eu criei vocês com leite para que vocês estivessem se fortalecendo. Mas vocês agora não são espirituais, vocês são carnais, porque vocês andam como meninos carnais, vocês ainda andam como crianças. Eu criei vocês com leite, mas agora nem posso criar vocês com um alimento sólido, não posso dar carne para vocês, nem tampouco agora posso dar carne para vocês. Não podia antes, quando vocês eram novos na fé, e não posso dar agora. Olha que vocês já deveriam estar amadurecidos, vocês já deveriam ter crescido na fé. E quantos cristãos não existem na igreja nesse estado? Que são crianças, que são meninos, que andam como carnais, que andam que necessitam serem alimentados ainda com leite materno, porque ainda são bebês. São bebês, apesar de terem já 20, 30, 50 anos, não deixaram as práticas de menino. Então nós precisamos, queridos, nos alimentar da palavra de Deus. E essa palavra de Deus, ela vai nos fortalecendo, essa palavra de Deus, ela vai nos orientando. A palavra de Deus nos dá diretrizes, as quais devemos seguir. E essas diretrizes nos orientam, nos fortalecem. A palavra de Deus, na palavra de Deus a gente encontra, né, uma palavra para todos os momentos das nossas vidas. Sejam eles bons ou ruins, a palavra de Deus está ali para consolar, para fortalecer, para nos alegrar, para nos orientar. E nós precisamos nos espelhar em Cristo. Nós precisamos nos espelhar em Cristo. Nós vamos ver que Cristo, apesar de estar fraco, porque aqui na terra ele estava 100% homem, né, e 100% Deus. Como homem, ele sentia sede, fome, necessidades como eu e você. Mas apesar de estar fraco, com o corpo fraco, porque estava em jejum ali no deserto, a gente vai ver que a fé estava fortalecida no Senhor. Porque Jesus Cristo, ele responde com a palavra as tentações que lhe são impostas e vence as tentações pela palavra de Deus. É assim, queridos, que nós vamos vencer as tentações que assolam as nossas vidas e que nos acometem diariamente. Nós precisamos estar fortalecidos na palavra, porque é através da palavra de Deus é que nós vamos encontrar orientações e forças para vencermos as tentações. Então, muitos cristãos ainda estão, né? Não cresceram ainda espiritualmente, ainda estão raquíticos na fé, ainda está faltando nutriente da palavra de Deus, ainda está faltando se alimentar do leite genuíno da palavra que fortalece, que traz os nutrientes necessários para que você cresça e resplandeça a glória de Cristo. Então a Bíblia, ela tem sido esquecida por muitos cristãos e nós temos visto o resultado disso: doutrinas falsas, doutrinas totalmente contrárias à verdade pregada na palavra de Deus. Cristãos que estão fracos em sua teologia e, consequentemente, a cada dia se distanciando mais da vontade de Deus, do que realmente é ser cristão. Porque ser cristão, querido, não é vestir uma roupa de crente, a domingueira, colocar a Bíblia embaixo do braço e ir para a igreja. Isso não é ser cristão. Mas vivenciar o cristianismo é vivenciar. Ser cristão é vivenciar aquilo que você prega. É você trilhar como a palavra de Deus nos orienta, porque cristão quer dizer isso, pequenos cristos. Ser cristão é ser imitador de Deus. É ser imitador
de Cristo. E nós precisamos ser imitadores de Cristo. Mas como nós podemos fazer isso? Como nós podemos compreender? Como nós podemos saber o que é que Deus tem para as nossas vidas? Lendo a palavra de Deus. Lendo a palavra de Deus. E aí Silva nos diz o seguinte, que ser cristão é ser como Cristo. Mas como nós vamos imitar alguém se não ouvimos o que essa pessoa diz, se não sentamos ao lado, se não a vemos, não sabemos como ela é, não a conhecemos? Então, como nós iremos imitar uma pessoa da qual nós não temos dados nenhum? Não ouvimos, não sentamos ao seu lado, não temos intimidade, nós não vemos essa pessoa, nós não conhecemos essa pessoa, como nós vamos imitar? Observe que a moda, né, as mídias, as redes sociais e as mídias, elas ditam a moda. E elas ditam a moda, a forma como você fala, as brincadeiras, né? Tem até uma que a gente brinca direto e fala, deixe ela. Você fica imitando aquilo como a pessoa fala. Por quê? Porque você ouve. Porque você vê, você se veste porque você viu uma atriz, um ator se vestindo daquela forma, você achou bonito, você se identifica com aquele personagem e você veste e você quer imitar aquele personagem. E você procura conhecer a fundo, você procura conhecer a vida, você começa a ver onde essa pessoa está, começa a seguir essa pessoa no Instagram, nas redes sociais, e aí por aí vai. Mas a palavra de Deus, nós devemos agir da mesma forma. Com a palavra de Deus, nós precisamos, queridos, ter intimidade. Como ser cristão é ser como Cristo, nós precisamos conhecer a Cristo. Nós precisamos ter intimidade com a palavra de Deus. Como é que nós vamos imitar alguém que nós nunca ouvimos falar? Como é que nós iremos imitar alguém se nós nunca nos sentamos lado a lado com essa pessoa? Então nós precisamos sim nos alimentar da palavra de Deus, né? E aí a autora Juliana Silva, ela disse que nesse período de pandemia, e a pandemia foi assim, momentos diferenciados para muitas pessoas, de intimidade com Deus e outras de se afastar da presença de Deus. Essa é uma dura realidade. Então, diante do cenário de 2019, é isso que a autora diz, ela conversando com algumas amigas, Deus a levou a fazer alguma coisa para mudar, para incentivar aquelas pessoas a lerem a Bíblia diariamente. E aí ela conversou com as mulheres da sua igreja para criarem um grupo de WhatsApp, pois não seria viável estarem se encontrando pessoalmente, e ela enviava assim, os textos bíblicos, né, e orientando as pessoas para lerem. Nós fizemos isso, né? Na pandemia nós participamos do grupo de mentoria de esposas de pastores, e nesse grupo de mentoria, toda sexta-feira, nós sentávamos às 7 horas, né, das 7 às 8, e discutíamos um texto bíblico, discutíamos um livro, um capítulo de um livro, né? E foi muito interessante, a experiência foi gratificante para as nossas vidas, e uma das atividades da mentoria foi justamente essa aí que Juliana fez, né, que Silva fez, que foi de criar um grupo de WhatsApp, convidar mulheres da sua igreja para que estivessem lendo a palavra de Deus. Deus falou isso no seu coração, e ela compartilhou, e ela diz o seguinte, que ela foi vendo aos poucos essa transformação que a palavra de Deus ela gerava na vida das pessoas. E muitos desistiram, né? Aconteceu também a mesma coisa aqui, né? Conosco, nós criamos a linha de transmissão. Muitas irmãs desistiram no meio do caminho, porque achava a leitura longa. Muitas irmãs colocaram a falta de tempo, né? Como ali para Silva, mas muitas perseveraram e reservaram tempo para Deus. E viu como Deus trabalhou na sua vida durante todo o ano, diferenciado. E Deus tocou no coração para que ela fizesse isso, para que essa palavra ela fosse divulgada, para que essa palavra ela fosse compartilhada. E
foi o que Deus também tocou no nosso coração na pandemia para fazermos, não só com a leitura da palavra de Deus, mas para fazermos aqui isso que nós estamos fazendo até hoje, que são os estudos da revista Visão Missionária, para que assim a palavra de Deus estivesse adentrando aos lares no sábado, estivessem fortalecendo as famílias, as mulheres, né, da nossa igreja e as mulheres de uma forma geral que estavam passando por momentos difíceis, que foi aquele momento que nós vivenciamos com a pandemia de 2019. Foi um momento diferenciado e a palavra de Deus, ela nos fortaleceu. Eu tiro isso por experiência pessoal, né? A forma como eu estava muito, assim como eu poderia dizer, angustiada pela perda de muitas pessoas, muitos amigos, por não poder entrar em contato pessoalmente com muitas pessoas, pelas igrejas que foram fechadas e nós não estávamos lá. Então, nós somos a igreja do Senhor, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então, a rotina de oração, de cuidado, mas quando nós fizemos essa leitura sistemática, eu já fazia a leitura da palavra de Deus, né? Já estamos já na 7ª leitura da Bíblia, e já era uma prática minha ler a palavra de Deus, mas eu comecei a lê-la por conta da mentoria, 3 capítulos por dia, né? Nós líamos ali da palavra de Deus e continuamos lendo para assim fazermos a leitura da Bíblia durante um ano, né, de toda a Bíblia. Então é muito interessante, porque essa palavra, esse momento que a gente reserva para Deus, ele traz, gente, forças, ele traz assim alegria, nos sustenta, nos dá sabedoria para enfrentarmos as adversidades da vida, os momentos da vida. Então, Silva, ela explica justamente isso, ela dá esse testemunho, né? Dessa palavra transformadora, desse momento como foi maravilhoso de incentivar as mulheres da sua igreja. E ela disse que desde o início ela percebeu que muitas das irmãs liam e que já era um grande passo, mas essas irmãs elas não aproveitavam com profundidade a palavra de Deus, porque não é só ler a Bíblia por ler, mas é ler a palavra, é ler a Bíblia e tirar algo para a sua vida, né? Tirar algo uma lição para a sua vida. E nós fazemos isso até hoje, foi um desafio aí, nós estamos aí, a nossa igreja, nós temos a irmã Joselita, que é remanescente nessa prática, glória a Deus por isso, né? De ler a palavra, ler a Bíblia, ali os capítulos da Bíblia por dia, por 3 capítulos por dia, e eu tô vendo que ela tá, às vezes ela lê bem mais de 3, ela diz, Paulina, antes era difícil, mas quando você começa, logo nos primeiros dias, você acha que é muita coisa, mas depois você vai vendo que se torna gostoso, que a prática se torna gostoso. Dê o primeiro passo, né? Dê o primeiro passo de ler a Bíblia e você vai ver. E aí ela tira um versículo e compartilha todos os dias o versículo que foi lição para a sua vida. Né? E é muito gostoso, muito gratificante vermos a palavra de Deus sendo estudada, sendo alvo de aprofundamento da nossa parte. Então Deus ele nos incentivou a Lia Silva a fazer isso, ela concedeu essa prática, assim como Deus também nos incentivou a fazer o mesmo e também nos incentivou a ir mais além, que é fazer os estudos aqui do sábado. Então a nossa atividade, nós fazemos aquilo que Deus colocou no nosso coração, que é gravar os artigos da revista Visão Missionária, porque a revista ela traz artigos maravilhosos, realmente atuais, relevantes mesmo para as nossas vidas. E esses artigos, eles não são soltos, eles são à luz da palavra de Deus, da palavra genuína de Deus, né? E isso é muito bom, muito gratificante. Então, a nossa parte nós fazemos, que é gravar, e a sua parte é dar um like aí, assistir e compartilhar para o máximo de pessoas possíveis e se inscrever no canal, né? Para que essa palavra seja divulgada para mais e mais pessoas. Aí na pandemia nós pudemos chegar
A Espanha, olha que coisa maravilhosa. Nós temos pessoas que nos assistem da Espanha. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom, é muito gostoso, é muito gratificante sabermos que a palavra de Deus, ela atravessa, né? Ela atravessa as barreiras físicas, ela atravessa as barreiras geográficas e vão se expandindo. E é um trabalho seu também, né, nos ajudar nessa área aí. Então, ela explica, ela começou a ensinar, né? Silva disse que ela começou a ensinar, explicando a cada versículo por versículo para as irmãs. Ali elas discutiam ali no grupo de WhatsApp. E foi um projeto que ela começou, um projeto de Deus. E que esse projeto ele foi crescendo e transformando vidas. E isso ajudou mais as mulheres quietinhas a não se sentirem constrangidas, porque estavam ali falando da palavra. Essas mulheres que muitas vezes são tímidas, são pessoas tímidas, mas por ser um grupo fechado, elas puderam discutir, conversar. E muitas vezes também, quando nós estamos protegidos por uma tela, perdemos mais a inibição, né? Somos mais desinibidos. Então, isso é muito, muito interessante, esse testemunho dela. E aí ela diz o seguinte, que enquanto ela preparava essa mensagem, né? Enquanto ela preparava esse texto aí, ela perguntou, deixa eu ver que eu já perdi aqui onde estava. Oi? Agora é Romanos 12, 1:12, né? Então ela disse que ela foi convidada a pregar em uma igreja sobre a Bíblia. Enquanto ela preparava a mensagem, ela colocou esse texto, justamente o título dessa lição, né? Minha melhor amiga. Minha melhor amiga, que é a Bíblia, né? E aí ela fala sobre essa melhor amiga. E nós vamos ver o que o Romanos diz a respeito da palavra de Deus. Vamos ver o que o Romanos fala a respeito sobre isso, de como nós somos transformados com essa palavra em todas as áreas, familiar, né? Trabalho, no dia a dia. A gente vai ver que há uma transformação. Quando você começa a ler a palavra de Deus, quando você começa a estudar a palavra de Deus, você vê a transformação que essa palavra ela faz na vida, em nossas vidas. E Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu com cada um. De sorte, irmãos, que a fé vem pelo ouvir. É isso que o versículo diz, né? De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí Romanos, ele diz o quê? Que nós somos transformados, No capítulo 10, Paulo fala sobre isso, né? No 10, 17, Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí em Romanos, ele diz: irmãos, olha, eu quero que vocês apresentem os corpos de vocês em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o culto de vocês racional. Queridos, o que é um culto racional? É um culto com entendimento. É um culto em que você compreende a essência, a dimensão do servir a Deus. É um culto que você compreende por que você está ali dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Porque você está ali dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, um espírito inabalável. Mas que você saiba por que você está dizendo isso. Culto racional, culto com entendimento. A emoção é muito boa, a emoção é maravilhosa, né? Mas essa emoção ela precisa acontecer com o entendimento. Sentir o agir de Deus, sentir a transformação de Deus em nossas vidas. E é isso que Paulo está dizendo ali à igreja. Olha,
queridos, eu peço, eu imploro a vocês que vocês se apresentem os corpos de vocês como um sacrifício vivo a Deus, como um sacrifício santo, agradável, que as vossas ações, que as vossas falas, que as vossas práticas sejam um reflexo de Deus, seja que a sua vida seja uma extensão, seja um santuário do Senhor Jesus, de Deus, né? Que você possa testemunhar dessa palavra, que você possa prestar esse culto a Deus, que esse culto a Deus, que é a sua vida, chegue ao Senhor como cheiro suave, agradável, que Deus olhe e veja em mim e em você algo bom, que Deus sinta o perfume de Cristo em nossas vidas, que as pessoas que estão ao nosso redor possam sentir esse aroma suave do Espírito Santo, possam desejar. Quando você passa um perfume bem cheiroso, eu lembro de um pastor que foi pregar uma vez lá em Itamaraty, e a igreja, as meninas, né, apelidaram o pastor de um pastor cheiroso. Irmão, o pastor cheiroso tá aí, irmão, o pastor cheiroso. Porque o pastor passava um perfume, ele tomava banho, passava um perfume. E quando ele saía, perfumava a casa toda. Ele ficou lá em casa, né? Perfumava a casa toda. E as meninas estavam sempre conosco lá, ajudando, né? Quando chegava alguém, as meninas sempre iam nos ajudar a fazer a comida, a servir. Nós estávamos sempre com a casa cheia. E era interessante, porque o apelido do pastor ficou esse. Então, toda vez que elas se referiam ao pastor, elas não se referiam ao nome do pastor, mas ao cheiro que o pastor exalava. Nós precisamos, queridos, ser assim. As pessoas precisam referenciar a nós pelo cheiro, mas pelo cheiro de Cristo. Ali vai uma santa mulher de Deus. Ali vai um santo homem de Deus, né? E as pessoas, elas precisam desejar ser como nós. Quando você sente um perfume cheiroso em alguém, você pergunta assim: nossa, que perfume cheiroso, que perfume é esse? Quando você tem intimidade com a pessoa e a pessoa diz: olha aí, é tal perfume. E aí você, numa oportunidade que você tem, na primeira oportunidade que você tem, você compra aquele perfume porque você gostou do cheiro. A palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele não é comprado, muito pelo contrário, Deus nos comprou, né? Fomos comprados por um alto preço, o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Nós fomos comprados pelo preço de sangue e fomos selados com o Espírito Santo de Deus. E é isso que a palavra de Deus nos convida para que experimentemos essa palavra, e nós vamos ver a transformação que essa palavra ela vai fazer em nossas vidas, a transformação que essa palavra vai fazer em nossas vidas. A palavra de Deus nos diz em Salmos, capítulo 1, diz que bem-aventurado, feliz, transformado é o homem, né? É o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Você tem sentido prazer em ler a palavra de Deus? Você tem sentido prazer em conhecer essa palavra, em se aprofundar nesta palavra, em conhecer a quem você serve, para que você preste um culto com entendimento, um culto racional? Então, o sentimento de paz citado, né? Porque a Bíblia diz que no versículo 23 diz: pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não cairão, mas tudo o que fizer prosperará. O sentimento de paz que inunda os nossos corações é extraordinário quando nós nos alimentamos com a palavra de Deus. Não quer dizer paz, e é isso que
a palavra de Deus nos diz. Jesus que diz que Ele dou a paz, não vos dou como o mundo a dá, mas a paz que eu dou para vocês é uma paz que excede a todo entendimento. A Bíblia nos diz que no mundo nós teremos aflições. E ter essa paz de Cristo não quer dizer que nós estaremos isentos de problemas, não quer dizer que estaremos isentos de dificuldades, mas passaremos pelos problemas e dificuldades, sabendo que nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas, que está no controle de tudo, de todas as instâncias das nossas vidas, e saber disso nos traz paz, nos traz regozijo. Então, quantas vezes nós não estamos atribulados em nossas rotinas, em nossos problemas, em nossas lutas do dia a dia, e a palavra de Deus, maravilhosa que é, refrigera o nosso coração, nos dá paz, tranquilidade em meio às aflições. Então a palavra de Deus nos diz assim em João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João capítulo 14, 27. Quem diz isso? Jesus. Olha, eu deixo para vocês o quê? A paz. E nós, mais do que nunca, nós precisamos de paz. Aí Filipenses, Paulo falando ali, a igreja em Filipos, ele diz, olha, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 7. Queridos, a palavra de Deus, ela é tremenda. A palavra de Deus, ela é profunda. E a palavra de Deus nos traz paz, nos traz refrigério. Eu lembro uma vez, quando minha irmã faleceu, eu estava muito triste com Deus e triste com a vida, né? E a palavra, eu chorava, estava chorando muito. E eu lembro que eu falei assim uma vez para Robson, disse, amor, eu acho que eu vou ter que ir no médico, porque eu não estou bem, né? Eu não estou bem. E eu não estou bem psicologicamente falando, eu estou muito triste, muito triste. Mas a minha tristeza maior era porque eu também estava triste com Deus, porque Deus não ouviu aquilo que eu havia pedido. Você não já teve tempos assim que você ficou triste com Deus? Você ficou, às vezes, decepcionado com Deus? Porque a palavra de Deus nos diz uma coisa e aí a gente imagina que é do nosso jeito. E mais uma coisa aconteceu. Apesar de estar triste com Deus, o hábito de ler a palavra não se apartou da minha vida. Então, todas as vezes que eu estava triste, estava lá eu lendo a palavra. E como eu gosto de lê-la sempre de manhã, e eu lia sempre a palavra de Deus de manhã, mas neste dia, além de ter lido a palavra pela manhã, por estar muito triste e procurando algo para assistir na TV e não estar com canal de assinatura, então não tinha nada para assistir, como eu não assisto novela, era mais ou menos lá de novela 2 e pouca, não tinha nada passando que me interessasse, aí eu li a palavra, né? Eu li a palavra, estava lendo ali a palavra e li justamente essa parte aí que Paulo fala aos filipenses. E como nós falamos, nós costumamos grifar, né, o versículo que fala as nossas vidas, aos nossos corações. E achei até interessante, fiz até uma mensagem, né, falando o seguinte, que Paulo estava preso quando escreveu essa palavra. E a igreja preocupada com ele, preocupada com o pastor que mandou para também estar ali falando a Paulo, levando os proventos a Paulo, né, provimentos a Paulo. Então, assim, a igreja estava preocupada porque o pastor também adoeceu. E Paulo, ele falando à igreja, aí ele fala sobre isso, sobre essa paz de Deus. Ele fala sobre essa alegria que excede a todo entendimento. E ele começa a confortar a igreja. Ao invés de ser confortado, ele dá uma palavra de conforto à igreja. E fala assim, olha, irmãos, tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, se há algum louvor, se há alguma coisa boa, é isso que deve ocupar os nossos pensamentos, a nossa mente. E eu fiquei pensando, falei, como Paulo, né? Como Paulo, preso, passando por tantas dificuldades, encontrou dentro de si forças, paz interior,
para estar exortando, falando aos corações da igreja que estava preocupado com ele. Quantas vezes você não já foi consolar alguém, confortar alguém e saiu de lá confortado, né? E aí Paulo, falando ali à igreja, ele fala sobre isso, sobre essa paz de Deus. Então eu ali terminei de ler a Bíblia, orei ao Senhor e aí fui procurar, né, um canal para assistir. Lá no canal tinha uma entrevista com um psicólogo e o psicólogo estava falando justamente sobre isso, sobre os nossos pensamentos. E aí ele falando sobre a depressão, né? Como o que acontecia, como chegava a depressão. E ele diz o seguinte, que isso acontece porque muitas vezes o nosso cérebro não compreende aquilo já passou. E aí quando nós lembramos de alguma coisa, aí o psicólogo falou, quando você lembra de uma coisa boa, que você está sozinho, você sorri, né? Da mesma forma acontece quando você lembra de uma coisa triste, você chora. Ou quando você lembra de uma coisa ruim, que alguém te fez ruim, você sente as mesmas emoções, porque o cérebro não compreende que aquilo já passou e você revive as mesmas emoções. E quando você lembra isso várias e várias vezes, você revive essas emoções várias e várias vezes. E aí o psicólogo estava explicando sobre isso. Depois eu falei assim, rapaz, eu fui curada, né? Eu fui curada porque a palavra de Deus nos diz que nós precisamos pensar coisas boas, coisas que nos tragam alegria. E o psicólogo falou justamente isso que Paulo tinha dito há mais de 2000 anos atrás, né? E é interessante isso, como a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Então essa palavra confortou meu coração, me deu paz. Eu, com paz interior, eu pude compreender, né? Deus pôde falar na minha vida o porquê dele ter dito não. Porque às vezes Deus nos diz não, às vezes Deus nos diz sim, às vezes Deus nos diz espere, mas muitas vezes também Deus nos diz não. Para compreendermos a vontade de Deus para as nossas vidas, nós precisamos, queridos, nos alimentar da sua palavra, para ouvir a voz de Deus. Então Silva nos diz justamente isso, que é lindo, como é lindo ver como Deus trabalha, toda a glória ela entrega a Deus, né? Ela entrega ao Senhor. E ela diz que ela não é digna. Ela diz o seguinte, olha, como é lindo ver como Deus trabalha. Toda a glória eu entrego ao Senhor. Não sou digna, mas desfruto do privilégio de viver com Ele, servindo. É uma grande responsabilidade, mas é um privilégio sem tamanho poder incentivar mulheres a lerem a Bíblia diariamente. É prazeroso. Quando você lê a Bíblia, olha, você está triste, leia a Bíblia. Você está triste com Deus, leia a Bíblia. E você vai compreender o porquê que Deus te disse não. Você está feliz, leia a Bíblia. Você está com um problema, leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Atos capítulo 8, versículo 26 diz assim, e o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te, vai ao lado sul, ao caminho, né? E desce a Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem de Etíope, né? Etíope, eunuco, mordomo de Candice, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correu Filipe e ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes o que lê? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Então, como eu vou poder entender se não há quem me ensine? Então, a palavra de Deus, queridos, ela precisa falar aos nossos corações. Nós precisamos ouvir, né, essa palavra transformadora, e nós precisamos compartilhar, falar dessa palavra insta tempo e fora de tempo, né? Nós somos comissionados por Deus. A grande comissão do cristão é essa, de falar da palavra de Deus, de explicar essa palavra de Deus. Então,
falando em trazer salvação, pois a palavra ela traz essa salvação para as nossas vidas. E nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Silva ouviu a voz do Espírito Santo de Deus e testemunhou, né, de como essa palavra foi transformadora na sua vida e ela pôde incentivar de forma gratificante. Esse é o testemunho de Silva nesse estudo, do incentivo, né, da transformação dessa palavra e de como ela pôde incentivar mulheres a lerem essa palavra. E ela dá um testemunho também aí a respeito, né, de uma outra amiga que ela tinha, que era a Zilda, e como essa Zilda ela também foi instrumento para testemunhar dessa palavra na sua vida, e ela pôde testemunhar também dessa palavra a outras mulheres. O que é que essa palavra tem feito na sua vida? Como Deus tem transformado o seu coração? Como Deus tem te dado paz, alegria, regozijo? Como Deus tem falado ao seu coração? Você tem compartilhado essa palavra para outras pessoas? Quantas pessoas não estão carentes nesse momento de uma palavra? O que você tem feito? Né? Filipe perguntando ali, aquele homem diz, olha, como eu vou entender se não há quem me explique? Havia um anseio por parte do etíope de conhecer a palavra, e ele estava ali lendo o profeta Isaías, mas ele precisava de alguém que lhe explicasse essa palavra. Então, leia a palavra de Deus. A Bíblia diz que os campos estão brancos para a ceifa, estão brancos, então pregue essa palavra, a palavra salvadora, a palavra que vivifica, a palavra genuína das Escrituras. Então, você vai ver homens e mulheres impactados por essa palavra, porque Deus transforma vidas e corações. Assim como Deus transformou a minha vida, assim como Deus transformou a sua vida, a palavra de Deus, ela transforma vidas. Ela transforma vidas. Então, leia, incentive. E ela ainda disse mais, olha, se você não consegue ler um capítulo, 3 capítulos da palavra de Deus por dia, leia 1, leia 2, leia um versículo, busque compreender, busque tirar uma lição para a sua vida do que aquele versículo diz, e você vai ver a transformação que a palavra ela vai fazendo na sua vida. Essa transformação gradual, gradativa. Deus vai trabalhando, Deus vai falando ao seu coração. Então, queridos, leia a Bíblia. O versículo que eu deixo para você guardar no seu coração, está em Isaías capítulo 26, versículo 3, que diz assim: e tu guardarás em perfeita paz todos os que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes em ti. Queridos, Deus, essa era a certeza do profeta Isaías, que Deus ele guardaria em perfeita paz os corações de todos aqueles que nele confiavam e que neles confiam. Essa é a certeza também que eu tenho como testemunho de vida, de que Deus traz paz aos nossos corações, Deus traz alegria, mesmo em momentos difíceis, quando nós confiamos no Senhor, quando nós confiamos que Ele está no controle de todas as coisas. Não quer dizer que nós vamos ser isentos de problemas, e quem me conhece sabe que eu tive inúmeros, né? Na pandemia, além dos problemas psicológicos enfrentados pelo distanciamento social, nós ainda tivemos os problemas de saúde, mas Deus é que nos fortalecia. E nós encontramos forças para compartilhar essa palavra com você. E estamos compartilhando até hoje, né? Porque Deus falou aos nossos corações e nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E o salmista, falando ali no Salmo 119, versículo 165, ele diz, olha, muita paz tem aqueles que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Realmente, queridos, nós encontramos paz, nós encontramos refrigério, nós encontramos alegria, nós encontramos direcionamento para as nossas vidas na palavra de Deus. A palavra de Deus
tem uma palavra para todos os momentos das nossas vidas. Então leia essa palavra, se alimente espiritualmente, se fortaleça espiritualmente e você vai ver que fisicamente, e você vai ver que no dia a dia você vai estar fortalecido para enfrentar as adversidades da vida, sabendo que Deus guarda aqueles em que nele confiam. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça, que Deus te sustente, que você tenha prazer em se alimentar desta palavra genuína que é a palavra de Deus. Que você tenha uma semana de paz, uma semana de refrigério, uma semana de alegria e uma vida plena na confiança de que Deus está no controle de tudo e que esse Deus ele guarda, esse Deus ele zela como a menina dos seus olhos aqueles a quem nele confia. Então, nosso muito obrigada a você que nos assiste, né? Muito obrigada mesmo. Obrigada a você que se inscreveu no canal. Obrigada a você que compartilha os estudos da palavra de Deus. Compartilhe com seus amigos, com seus inimigos, compartilhe, divulgue, se inscreva no canal, dá um like aí para que essa palavra chegue a mais vidas, a mais pessoas, que esteja transformando vidas, essa palavra genuína que é a palavra de Deus, né? Como nós falamos na nossa parte, Deus falou aos nossos corações para estarmos gravando. Deus falou aos corações dos homens e mulheres que dirigem ali a União Feminina Missionária Batista do Brasil para escreverem os artigos. Deus inspirou os seus servos para escreverem a Bíblia. Deus inspirou aos homens para que estivessem escrevendo os artigos ali à luz da palavra de Deus, e Deus falou aos nossos corações para que estivéssemos gravando essa palavra, para que essa palavra chegasse ao seu coração. Eu tenho certeza que Deus também está falando ao seu coração para você compartilhar. Compartilhe, você não sabe quem está precisando ouvir dessa palavra. E se inscreva no canal, peça para quem você compartilhou para se inscrever também. Vamos fazer uma rede multiplicadora para que esta palavra chegue a todos os corações. Que Deus te abençoe, te dê uma semana de paz e vamos continuar orando, queridos, porque juntos em oração nós somos mais fortes. Um beijo e um cheiro no seu coração.